Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com muita alegria e com muita admiração, estou diante neste momento de duas grandes autoridades, uma mais aqui, mais local, aqui do podcast, do Diário do Agronegócio, mas sabe muito de acessórios e recursos aí pro produtor rural, meu amigo Germano, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast. A gente sempre vem com o intuito de trazer todas as novidades em relação à tecnologia, equipamentos e tudo para desenvolver melhor o agro. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Rafael, da Fazenda Esperança, lá do Alegrete. Ele viajou mais de 8 horas para estar aqui conosco e vai fazer um baita podcast, um baita troca de ideia com todo mundo. Seja muito bem-vindo, Rafa. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, GG, querido. Obrigado a todo o pessoal do Diário da Vacaria, Lucas, querido. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa boa. Quem gosta de não só da informação, da tecnologia, mas eu acho que buscar como fazer coisas, reinventar coisas, como fazer diferente aquilo que já vinha sendo feito há muito tempo, como achar alternativas novas para que nós conectemos os nossos negócios, os nossos projetos a esse mundo novo, né? Porque o mundo muda diariamente, as coisas vão mudando e nós precisamos então adequar os modelos que a gente tem a esse novo mundo. É isso que a gente faz na pecuária, é isso que a gente faz na educação e é isso que a gente vai contar para todo mundo aqui. Boa, Rafa, sabe que eu te confesso que eu fiquei muito feliz quando o Germano trouxe teu nome aqui para nós, até pela referência que não só a Fazenda Esperança tem na questão até da Universidade. Quero que tu conte um pouquinho para nós sobre essa questão da Universidade Esperança, mas primeiro eu acho que uma das perguntas que todos as pessoas que acompanham o nosso podcast precisam pelo menos ter a chance de ouvir a tua percepção do ponto de vista até de sucessão, sabe, Rafa? Eu estava olhando lá no site da Fazenda Esperança, tem a informação que tu já faz parte da 5ª geração. Exato. Da Fazenda. E quando a gente vê alguém falar sobre plataforma EAD com mais de 2.000 alunos, quando a gente vê alguém falando sobre genética em Braford, como vocês estão fazendo, se tornando referência aqui para todo o Rio Grande do Sul e levando para fora. Rafa, como que é trazer essa evolução e perante outras gerações e fazer essas gerações entenderem a importância dessa evolução? A novidade mais recente é um modelo de assinatura de embriões como Netflix. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Tá? Bora, Rafa. Mas a ideia é a seguinte, ó, eu acho que minha formação, eu sou advogado, advogo ainda no Alegrete, junto com meu sócio Henrique Pífero, por uma questão de sucessão por morte, fui guindado de volta à propriedade, estava em Porto Alegre há bastante tempo, enfim, e entendi que era possível fazer aquilo que se fazia de uma maneira um pouco distinta. E acho, inclusive, que um dos pontos positivos é não ter os vícios de estar ali há bastante tempo. Vir de fora, como tu mesmo, morasse fora, tens a tua experiência, traz para cá, vai te reintegrar nesse mundo que aqui está. Com certeza tu vais trazer coisas novas, se tiver a capacidade de implementar essas visões e as culturas que tu bebesses, sem dúvida o modelo vai ser distinto. Então foi isso que a gente tentou olhar, olhando para um negócio que é pecuária. Pecuária se resume em cria, recria e engorda, produzir terneiro ou preparar melhor um terneiro para quem vai engordar, ou fazer o ciclo completo. Isso depende de um espaço, depende de um tempo, depende de um custo. Essa é a lógica da pecuária. Ganhar o máximo de peso no menor tempo possível com o melhor gasto possível. Por que não fazer isso com animais melhores? Onde come um ruim, come um bom. Eu posso ter um cachorro qualquer, e que será maravilhoso, meu cachorro vira-lata, mas eu também posso ter um animal com pedigree registrado e que vai me render mais produtos, certamente será um reprodutor e eu vou poder extrair daquele animal algo com maior valor agregado. Essa foi a visão primordial, o início que começa dentro da Esperança. Eu sou a 5ª geração, isso já vem de até outros negócios que tiveram na Esperança. Tem arroz e soja através de parceiros, a Esperança já produziu uva, a gente já teve muita ovelha, enfim, uma série de culturas, mas hoje a pecuária é o carro-chefe e a gente leva esse modelo genético aí como trazendo de forma distinta o que era feito, não só na região, como inclusive na raça, vamos dizer assim, trazendo esses modelos de fora. Eu sou um empresário, já tive algumas outras empresas, sou advogado. Se eu trouxer esse viés, essa lente
e não tiver preso às amarras de como sempre se fez e assim se faz, eu acredito que isso dá uma, assim como na genética, dá uma heterose, dá um choque, e é um choque muito positivo. Isso que aconteceu conosco, assim. Germano, eu te confesso que eu ouvi o Rafa falando e me remeteu ao Paulo Guedes, cara. Porque eu nunca vi duas pessoas explicarem a economia mundial em menos de um minuto, né, cara? O Rafael acabou de explicar toda a pecuária em menos de um minuto. Rafa, eu preciso te perguntar, fazendo essa analogia, claro, a tua excelente capacidade de síntese, quando a gente fala sobre toda essa evolução que em um minuto tu colocou, eu vejo uma realidade nossa aqui muito difícil do ponto de vista da ausência até do processo de sucessão. E teve uma coisa que me chamou a atenção lá no site da Fazenda Esperança, que tu fala muito sobre a transformadora reestruturação que a Fazenda passou, modernizando a gestão, apostando em genética e inovação, né? E, Rafa, como que a gente conduz um processo... E pessoas. Isso que eu te perguntar, como que a gente conduz um processo tão transformador entre gerações? É sempre um desafio, né? Eu, de fato, caí ali, como disse, uma questão que a sucessão foi por morte. Minha mãe estava na gestão do processo antes de eu chegar. Mas acredito que mesmo que não seja assim, tenho absoluta certeza que os produtores deveriam se preparar para isso. Aqueles que hoje estão na gestão do negócio. Sei que é sempre um conflito, sei que o jovem chega ávido por mudança e acredita que tudo que na faculdade disseram é o que deve ser feito dentro da propriedade. Em contrapartida, aquele que já está lá há mais tempo tem certeza que aquilo não vai funcionar porque ele já faz assim, mas é um equilíbrio. Nós temos Neil Armstrong indo à Lua com Apollo 11, e se ele fosse conversar com o Elon Musk, ele diria: tu tens que ir assim, porque é assim que você vai à Lua. E o Musk disse: não, querido, não é assim. Eu vou diferente, inclusive faço agora o foguete da ré. Então, essa é a lógica, o quanto isso impacta, o quanto dá para casar. E tenho defendido muito nas palestras que faço que é uma responsabilidade do sucedido, de quem está hoje no comando, que em tese é que tem mais inteligência emocional, que teria esse controle e que deveria fazer a busca, inclusive, de conhecimento para fazer isso de maneira sistêmica. Hoje tem empresas que tratam de governança, que poderiam dar, enfim, alocar as pessoas em funções e fazê-las passar dentro da propriedade por várias funções, e que não tivesse essa visão monocromática do produtor rural, que qualquer empresa tem o setor de compras, o RH, o financeiro, o tributário, o jurídico, o comercial, produção. E na fazenda é um ser humano. E ele faz tudo. E se ele faz tudo, ele é como o pato. O pato corre, nada e voa. E não faz nada direito. Então é óbvio que a gente precisa alocar funções e fazer com que esse jovem, essa pessoa que está sucedendo, venha para essa propriedade, possa, sem dúvida, trazer a sua energia que vem do banco acadêmico ou da sua experiência. Mas de uma maneira, acho que com processo. Se tiver processo, faz bem. Acho que o dono... O pai, o avô, o tio, ou até quem forma uma pessoa que não necessariamente é familiar, deve... Cara, esse aqui é o teu projeto. Toca ele, então. Se tu acreditas que é possível, tu tens esta fração, estas são as tuas obrigações, esse aqui é o teu limite, e vai com liberdade, sabe? Eu acho que isso falta muito e a gente vê, é legal quando faz, né? O Germano, dentro da GB, passa por isso com esse empresário que há anos contribui com vacaria, né, com o comércio, com todo o trabalho do Beto Boldo aqui, mas a gente vê que é muito difícil que tenha essa cultura de não, para aí, eu vou pegar meu filho, vou preparar, vou lá fazer um curso, um treinamento para que ele entenda, vou flexibilizar aqui. Não, é pau e pau. Não, porque você não sabe, aqui é assim que faz, eu que fiz. É um pouco complexo. E a gente vê do outro lado, quando é feito, como é bonito, como fica leve, como fica bom, como cresce mais, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, né, GG? Tu passa na pele sobre isso também, né? Com certeza. Eu acho que, assim, batendo nessa parte, assim, da questão da sucessão, vem muito o ponto da Universidade Esperança,
né? Eu, como fui aluno da universidade, fui da primeira turma dos Segredos da Carreira de Sucesso no Agronegócio, que é um curso justamente para tu se preparar para o mercado profissional. Então, ele vai te dar as ferramentas e te dar o caminho de como tu conseguir se posicionar no mercado profissional. E não necessariamente, eu vou sair, vou trabalhar numa empresa, isso também. Mas justamente na parte de sucessão, tu conseguir saber se posicionar frente ao teu pai, em frente à pessoa que está, o avô, enfim, que está na linha, a pessoa que quer trabalhar numa fazenda. E esse curso, a Universidade de Esperança, também ajuda a preparar as pessoas justamente para conseguir ter esse posicionamento e ter mais eficácia justamente nos processos. Então, talvez tu não consiga mudar o outro, tu não vai conseguir mudar o teu pai para ter uma perspectiva diferente de fazer justamente essa preparação, essa sucessão. Mas tu consegue se mudar e tu consegue escolher o caminho que tu vai seguir. Então, acho que esse foi o grande propósito, assim, e que me auxiliou muito desde o começo, assim. Então, o Rafael, desde o começo que eu comecei a GB, a Fazenda Esperança, sempre me deu muito apoio, sempre esteve junto comigo e foi um mentor para me ajudar a tomar várias decisões que inclusive, a Universidade de Esperança foi um potencializador de tudo isso, assim. Sabe que é uma das coisas bacanas, eu acho que, Germano, a gente meio que tem uma... Não digo obrigação, mas eu digo que a gente tem uma certa... um privilégio de ter a chance de estar conversando aqui, registrando para o nosso público aqui de Vacaria, para a gente trazer um pouco da nossa realidade, né? Porque, assim como tu fez o curso, a partir do momento que tu abre uma plataforma falando sobre esse assunto, né, passa aí de 2.000 alunos dentro dessa plataforma. A gente tem que trazer para o contexto local, para os problemas e desafios que a gente tem aqui nos 10 municípios que formam a região dos Campos de Cima da Serra, né? A gente está falando em torno aí de 150, 200 mil pessoas e elas passam muito pelo primeiro problema que eu coloquei da questão da sucessão, no sentido de ter as pessoas que tocam o negócio, pela dificuldade de aceitar uma inovação do ponto de vista até dos produtos que tu coloca lá na GB. Muitas vezes a pessoa, né, ela se torna resistente para aceitar o novo. E quando o Rafa traz o exemplo dizendo assim, quando a Apollo 11 subiu, o foguete lá do Tesla não sabia como funcionava, cara. Ele não seguiu um processo de evolução daquela maneira. Ele foi para outro caminho. E isso tanto é verdade, desculpa a parte, é porque tem um vídeo na internet que a gente busca, o Congresso americano instou Armstrong e outros grandes astronautas da história do espaço mundial para tomar uma decisão sobre dar o direito ao Musk explorar o espaço ou não. E foram ferrenhamente contras. É algo assim, era visto na fala e se vê, é legal ver o vídeo. Esse cara não tem capacidade, esse cara não sabe o que ele está fazendo. Esse cara e aí tem um vídeo do Musk que ele fala, ele chega a tremer a boca, assim, meio chorando, tipo, cara, ele era o meu ídolo. Armstrong era um cara que eu idolatrava. Ele só não enxergou o que eu enxerguei. Ele só... Porque, é evidente, ele não está aqui onde eu estou. É bacana, assim, é um conflito positivo, sabe? Eu acho que de alguma maneira, mesmo que doa a quem vive e quem não vive, tem que se jogar. É como o Germano fez. Se deixasse, evidentemente o Germano estaria ao lado do Beto ou estaria dentro de uma outra empresa, de uma multi, tem capacidade para estar em qualquer empresa do mundo aí, com certeza. Mas, não, para aí. Eu quero trilhar o meu caminho. Não, mas é difícil, tio. Tu tem uma empresa fundada há 30, 40 anos aqui. É isso que tu quer? É isso. Vamos. O pai vai ser reticente, a coisa vai ser contra, o troço vai dar ruim. E vai dar ruim e vai dar bom, né? Toda coisa toda empresa pode chamar o próprio Elon Musk, a Tesla, a SpaceX, o que for. O cara vai tomar na cabeça em qualquer lugar. Vai errar, vai acertar. A questão é diminuir a balança, né? Quanto eu erro, quanto eu acerto. Eu preciso diminuir a quantidade de erro para acertar um pouquinho mais. E aí tem gente que consegue fazer que a balança fique mais para cima, outros um pouquinho menos, mas acertando está na conta. Né? Sabe que a gente falou até da questão ali de inteligência emocional, né? De o quanto que a gente tem, né? Flexibilidade, enquanto que a gente tem resiliência para segurar justamente essa... Não sei, às vezes é um conflito intergeracional, mas que acaba fazendo que as coisas fluam. Né? A diferença de quem acaba trazendo, aceitando novas tecnologias, faz com que tudo isso funcione. E uma das coisas que eu acho importante a gente casar e puxar o gancho nesse assunto que a gente está vendo é, inclusive, o trabalho que vocês estão fazendo lá na Fazenda, que é a evolução que está tendo da própria raça. Vocês puxaram, né, a evolução
de diversas maneiras, por várias informações. Até eu me recordo agora que a gente teve há pouco tempo atrás o Lucas Lemos, que esteve aqui, teve o Luiz de la Justina, que tiveram aqui falando do como que aqui na região a raça está evoluindo. E aí a gente vê assim, uma disruptura do ponto de vista até genético. E tu percebe essa evolução pelo Brasil? Nenhuma Rafael? dúvida. Hoje a Fazenda Esperança tem o seu modelo de negócio espalhado por 9 estados do Brasil. Então isso é algo muito bacana. Eu estou lá na gestão, hoje fechará 7 anos. Hoje? Desculpe, hoje eu digo, nesse ano fecham 7 anos e é bacana. Em 5 anos nós conseguimos aumentar em 400% o faturamento da propriedade, conseguimos colocar 2 modelos de negócio novos dentro da propriedade. Eu acredito muito nisso. Eu vejo muito, enxergo da mesma maneira que o mercado financeiro ou que qualquer negócio, a gente não pode ficar refém de uma cesta só. Então é possível, sabe? Eu brinco até, a fazenda é uma vaca, ela tem 4 tetos, né? E esses 4 tetos alimentaram o meu tataravô, meu bisavô, meu avô, minha mãe. E evidentemente com o consumo maximizado que se tem hoje, com a quantidade de coisas para fazer e comprar e adquirir e ter, há que ter mais leite, porque se a gente não faz isso, ou é vaca morta ou é terneiro fraco, né? Então não há nenhuma dúvida para isso. Colocar novos negócios é como instalar novos tetos na vaca. Ou seja, ela consegue produzir aquilo que ela quizá nem produzia antes, sabe? Não forçar só na quantidade de produção, e sim diversificar. Agora eu vou ter um outro modelo, um outro negócio. A família pode ter um negócio de comércio, pode ter um negócio de investimento, pode ter um negócio de educação, e assim vai. Então, ali o ponto, Lucas, foi o embrião. O embrião instalou a mudança, assim, e voltando, inclusive, ao diferente, como tu dissesses, que sempre vai ter uma reação, para mim são 3 fases. Como se fosse videogame. A fase da reação, quando tu fazes algo novo, as pessoas vão reagir. E vão dizer que tá errado, que não é assim, que tu não tá certo e que tu precisa sair. E vão tentar te agredir. Vão te agredir, perdão. Vão tentar te tirar, porque a elas é desconfortável aquilo, porque a elas só existe o que a elas existe. Se tu tens resiliência para aguentar o tirão e aguentar as pedradas que tiveram na primeira fase, tu passa para a segunda. E a segunda fase é aquele que te batia, assim, não, mas deixa eu olhar esse louco, tio. Porque eu tentei tanto tirar ele do processo, ele não saiu e resistiu e está andando, deixa eu observar. Então, reação, segunda, observação. Tu deixa de ter só resiliência, tem que ter disciplina. Aí é repetir, 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 repetir. O segredo do campeão olímpico. Repetir, somente isso. Se tu consegues isso, sem dúvida nenhuma, tu chega na terceira fase, que aí é imitação. Porque aquela pessoa que te observava achava ridículo, ruim, feio, errado. Entendeu que faz sentido. Agora eu vou fazer igual. E é muito legal quando isso acontece. Pena que todo mundo não está junto na primeira fase, porque nós faríamos todos juntos e isso seria massivo e todo mundo seria impactado de uma forma muito maior. Mas sempre tem alguém que tem que puxar à frente, né? De alguma maneira, não por uma fala assim egóica ou nós fizemos. Não, embrião, essa tecnologia existe há muito tempo, se faz em vários lugares do mundo, enfim, várias propriedades tem, mas com certeza na raça a gente trouxe uma forma diferente de ver isso. Nós tínhamos até então um desfrute da pecuária através do terneiro, como eu te disse, deste sobreano ou do animal gordo, e nós tínhamos o desfrute da pecuária através de um touro numa central que vende sêmen, ponto. E é um negócio bárbaro, porque aquele touro está lá produzindo, né, fica anos lá produzindo e está ganhando royalty daquela produção. Nunca se pensou ou não se fazia dessa maneira a extração do material genético da fêmea. A pecuária sempre foi muito com esse olhar para o reprodutor macho. Mas, ótimo, mas e a mãe? Né? Eu tenho uma filhinha, que o GG conhece muito bem, a Luzia. E a Luzia, não porque é minha, mas ela é bem bonitinha. Né? Não é linda, mas é bem bonitinha. E eles dizem, tá, mas é porque fui eu? Não, é óbvio que não, ainda brinco. Tá, mas ela é espertinha. Eu digo, tá, mas é porque tu acha que é comigo que ela parece? E a mãe? Mas é óbvio que isso é da mãe. Você é filha de quem? Do Rafael. Não, do Rafael da Dani. Mas o terneiro nunca é do Rafael da Dani. É sempre filha do
do esperto. Esse é do Lagrimita. Esse é do Taragui. E a mãe, cara? Cadê a Dani desse jogo aí? E a gente viu, cara, vamos olhar para isso e vamos fazer com que esse modelo seja democrático. E esse foi um outro grande ponto, tia. A gente bateu em portas de várias propriedades que sempre foram berços genéticos. E muitas delas, a porta ficou entreaberta. Ou a porta era aberta e chegava lá, tia, vem cá, meu amigo, vem cá, vou te fazer um churrasco, vou te convidar, vou te mostrar o que eu tenho e tal, pai. Uma grande preparação. E na hora de tomar o vinho, tinha aquele Angélica Zapata que estava ali na adega e o cara te abria um reservadinho de conjeitor ali de 20 pilas. Eu disse, não, mas eu quero aquele ali. Ó. E eles, não, esse é a reserva da cabanha. Eu, como assim? Não, esse só eu que tomo. Tipo, então eu não sou teu amigo, cara. Então, na verdade, tu tá fazendo um show aqui pra me dar a cola do que tu tem e tu ficar com o bom. E é isso. E a gente, cara, não, né? Não dá pra ser assim. Vamos dividir a ponta. Porque tudo que nasce em pecuária, seja do embrião, da Austrália, da Argentina, da Nova Zelândia, de onde for, tem ponta, meio e cola. Tem o top, o meio e o que é não tão bom. Assim o é. Então a gente resolveu democratizar e isso mudou o jogo. O embrião trouxe essa possibilidade de pessoas que não têm nenhum histórico na raça Braford. Pode imaginar que a tua propriedade familiar, que tem pecuária, vamos dizer assim, da raça X, todas as raças são boas. Não acho que a nossa é a melhor. Acho que todas são boas, entende? Depende do local. Mas tu não tens a raça. Tu usa as barrigas de aluguel, coloca o embrião ali. Em 1 ano, tu tem exatamente os mesmos animais que a Esperança tem. Tu tem os mesmos animais que propriedades que fizeram seleção de dezenas ou centenas de anos. Essa é a mudança, foi isso que a gente fez. E muitos desses animais que nascem da FIV, né, que seria do embrião, muitos deles têm um potencial imensamente maior de ganhar exposição, de ir para a Expo Inter, de fazer esse papel genético, não só o papel genético na propriedade, mas também trazer esse reconhecimento para as próprias cabanhas que investem nisso também, né? Muito. É um circuito que está muito aquecido, né? Aqui, nos formulários do núcleo serrano, que é muito forte, muito desenvolvido. É um núcleo a ser olhado. Tenho certeza que quiçá seja hoje o núcleo mais atuante. E isso é legal, porque tu vê que é novo, tem uma gurizada massa. O Lucas de la Justina, que é um baita cara, faz parte do conselho técnico da nossa associação. Então, nós estamos desenvolvendo a raça. Esse é o grande lance. Eu não tenho que vir aqui a vacaria para falar da Esperança. Eu tenho que falar do Braford. Eu tenho que mostrar que essa raça é uma raça que se adapta, que é rústica, que é eficiente, que não exige tanto, que é fértil e que é maravilhosa. É linda plasticamente ainda. Dá prazer, une a família. É bom fazer Braford. É maravilhoso criar Braford. Por quê? Onde há Braford há esperança. Se eu fomentar cada vez mais o Braford, cada vez mais nós teremos mais pessoas, sem disputar como clientes ou como concorrentes, sabe? Tem espaço para todo mundo, é muito legal. E é importante esse lado que a gente está vendo até, da mesma maneira como a gente teve um leilão agora do Luiz, teve um leilão agora recente aqui na cidade. Faz 2 semanas. 2 semanas. O que a gente percebe é que essa nova geração, se é que a gente pode dizer, eu não sei se pulou alguma geração, Rafa, mas aquela geração da pecuária até então, que não olhava, que nem tu falaste aí, que olhava só para o reprodutor, que não olhava para o conjunto todo, ela vem evoluindo. Essa geração que vem do Lucas, do Luiz, né, de todo aquele grupo que estava participando ali do leilão, já são pessoas que são a próxima geração. E essa geração, eu percebo muito nas falas, que quando a gente conversa com o Luiz, que eles estão viajando, que estão em Livramento, que estão no Alegrete, que estão na Argentina, que estão assim buscando o que está despontando para que de ano a ano se consiga já ter essa evolução. A própria vinda tua aqui para a vacaria, né, o Germano estava falando assim, vamos trazer, isso aqui é uma forma que a gente tem de abrir justamente, né, ampliar os limites da própria evolução da raça local. E é isso que eu fico pensando assim, tem uma geração agora que realmente abraçou essa evolução e ela vai se tornar uma realidade sem volta. Já é uma realidade. Falando de Braford especificamente e usando de modelo que tu estás usando do núcleo serrano, é uma realidade muito forte, muito grande. A região expande, a raça cresce bastante na região. Isso é numericamente aferido e é uma região muito boa. Eu acho que as pessoas
tem que entender, como eu digo, eu sempre cuido disso para que não seja uma... Eu não granalizo nada, eu tento não granalizar, porque acho que não é inteligente fazer isso a disputa, mas muitas pessoas têm alguma outra raça, alguma raça que não tem tanta performance, ou não tem tanta valorização, e eu não estou falando isso porque eu acho bonito, estou falando isso porque nós avaliamos, ano passado, foi feito esse estudo por uma palestra que eu fiz na Nacional do Braford. Eu analisei 7 remates e peguei animais que eram vaca de invernar. São animais que vão ser abatidos para fazer carne. Não importa se ela é listrada, azul, vermelha, amarela, roxa, xadrez. Não importa o que ela tem como carga racial. Importa que ela seja uma boa vaca e que ela vá desempenhar um bom crescimento. Nós tivemos 12 mais 1% de crescimento de valor nos animais tipo Braford. Então, lotes e lotes e lotes, e naqueles animais que eram tipo Braford, 13% é uma margem gigantesca que muito negócio não tem de margem líquida. Então, tu ter isso porque a raça embarca, porque a demanda é crescente, porque é, sem dúvida, uma das raças que mais cresce no Brasil, é muito legal. O trabalho daqui é muito bom e por isso que a gente também vem aqui, tem clientes aqui, parceiros aqui, acredita no modelo. Acho que quando a gente está sentado em mesas de pessoas bacanas, a gente se torna uma pessoa bacana. Acho que esse é o objetivo, buscar mesas de pessoas importantes e assim a gente vai crescendo. Rafa, na janela também, da questão de engorda, dá para a gente falar um pouquinho da questão da evolução em si, a questão toda do sistema intensivo? A gente tem uma fala sobre isso. O que a gente vê de diferencial e ganho da raça? Eu acho não, a raça é uma raça bastante precoce, isso é muito bom. Acho que uma das grandes ferramentas hoje que a gente usa é a genômica. Então nós estamos com todo gado que vai no remate dia 13 de setembro é genotipado. Passa pela Embrapa, passa por um laboratório, tu compara isso com grupos de animais do mundo, inclusive, e também com grupos brasileiros, e tu tens informação sobre isso. Um dos pontos que a gente busca entre se o gado é homozigoto mocho, se o gado tem gene para dupla musculatura, se o gado é bom para novilha, para uma vaca menor, se o gado é de destaque de carcaça, que a gente faz com ultrassom, mas uma delas é buscar carrapato. O Braford é um gado bastante resiliente ao carrapato. Ele consegue, evidentemente que não existe o gado... Algumas regiões, como Santa Vitória, até são isentas de carrapato, mas hoje é um problema. E o Braford é uma boa solução. Linhagens com maior resistência ao carrapato, num gado de pelo fino, num gado rústico, num gado adaptado, um gado que anda em peral, um gado que é capaz de se adaptar se o mundo fosse perfeito, as estradas, Route 66, nós andaríamos somente Ferrari, em tese. Mas não é. O mundo tem as suas estradas de chão, seus bretes, é brete que chama aqui também? Ou corredor, pode ser. Estrada de terra. E para essa estrada fizeram, não sei se vou fazer merchan agora, desculpem, vai. Fizeram a Toyota, porque não dá para andar de Ferrari nessa estrada. O Braford é a Toyota. É esse carro capaz de aguentar o tirão, ter um desempenho com bastante fertilidade e se tu ainda colocares esse Salt Bay, assim, essa coisa da genética com maior valor agregado, poxa, no leilão a gente tem de 50% a 65% de maior valorização por causa da genética. Uma vaca prenhe no mercado X, 50% a 65% uma vaca prenhe, porque tem um registro, tem um pai, tem uma mãe conhecida, tem qualidade embarcada, evidente. Mas faz com que esse carrapato não atrapalhe tanto o crescimento e a engorda do animal. É um animal muito precoce, é um animal, como disse, come pouco, converte bem, tem uma boa conversão alimentar. O Embrapa faz o PEA, são provas de eficiência alimentar e isso está muito posto. Então, tem a qualidade da carne que o programa certifica e com uma capacidade aí. Hoje a gente abate com 440, 450 quilos aos 18 meses. Então, é velocidade,
está desmamando com 180, 200 quilos, levando para um sistema de pastagem muito intensivo, pasto e pasto, sem ração, que é custo. A carne mais barata é feita a pasto. E nós precisamos ter eficiência. Não adianta ter bonito e gordo se custou caro, se a minha margem diminuiu. O produtor rural precisa botar o óculos da margem, que ele não usa. Ele usa o óculos do bonito, do gordo, do tenho mais, do arrendo, do aumento, do cresço, mas e a margem? Brafor da margem. Eu vou te falar uma, viu? Nós estávamos precisando de um conteúdo aqui para trazer para toda a região e o Rafa veio com barba e bigode aí. Eu percebi... Até porque o cabelo tá fraco. Cabelo larga e bigode. Deixa o boné aqui. Germano, eu percebi, não sei se tu também percebeu, assim, uma semelhança muito grande na fala do Rafa com a fala do Lucas e do Luiz, cara. Né? Principalmente até no exemplo da Ferrari e da Toyota. Eu acho que tá tendo um alinhamento muito forte do ponto de vista do resultado que esses produtores estão encontrando, e esse resultado ele começa a ecoar, assim como está ecoando já há mais tempo lá no Alegrete, está ecoando através do núcleo serrano, aqui também está ecoando cada vez mais. A gente tem Expo Inter se aproximando também. Isso. A gente vai com certeza ver uma presença massiva lá de produtores. Então o entendimento que a gente tem é realmente que existe uma consolidação. E o que esses produtores que estão indo além da propriedade, e aí eu abro um parênteses para contextualizar com a fala do Rafa, quando ele fala no EAD, eu até queria voltar um pouquinho para o EAD para dizer assim, ó, todos perceberam que o caminho para a margem passa por esses elementos de performance muito nítidos. O que a gente precisa é fazer aquela coisa que o Rafa também falou do atleta ali, que volta para a repetição, para a gente batalhar para cada tempo, né, conseguir um resultado melhor. É isso, né? Com certeza. Eu acho que assim, no momento que o pecuarista e o produtor rural, de uma maneira geral, entende que, como já foi falar também no último podcast com os guri, que no momento que tu determina uma propriedade rural como uma empresa, a margem vai ser com certeza um dos principais indicadores que tu vai ter que ter para ver se realmente está sendo saudável. Né? Então, tu configurar esse papel assim da propriedade como uma empresa faz toda a diferença, que tu vai analisar para coisas que antigamente não era analisada. Né? E isso, com certeza, faz parte das pessoas que já vêm investindo nesse tipo de tecnologia. E uma empresa, conversávamos agora ali na GB, uma empresa precisa não só do estoque, da pessoa que trabalha, da produção, do RH, do financeiro, etc., mas precisa de canais de venda. E esse é um outro desafio interessante de olhar para a pecuária. Desafio é uma outra lente que é preciso que o produtor entenda, por favor, que perceba, que existem outros canais de venda, que existem formas diferentes de venda, que existe como a gente trabalhar aquilo que sempre se trabalhou de uma maneira distinta e que nos leve mais longe, com maior faturamento que seja, e mais volume, sabe? O Germano é um expert nisso, onde tem uma empresa que nós, e não é babação de ovo, ao contrário, não, a gente nós no Alegrete somos atendidos pela AGB em vacaria. Nós temos uma relação de amizade, enfim, mas para mim é muito claro que amizade é amizade, um negócio à parte. Eu não compraria da AGB se fosse ruim, mais caro, demorasse e não desse. Se eu estou optando por comprar aqui, evidentemente, porque lá a gente orça em várias empresas, vale a pena. Então, poxa, vê como o canal de venda faz com que vacaria vá ao Alegrete vender. Mas sabe onde é que isso que tu está falando, eu vou te falar que isso aqui é muito move aqui o Diário de Vacaria, porque a partir do momento que a gente começa a enxergar a importância dessa formação, e eu até queria que tu dissesse para mim em que momento que vocês decidiu que tu disse assim, agora é hora de a gente virar para um EAD. Porque quando a gente fica pensando nesse processo que a gente está falando agora, e não é rasgação de seda, viu, Germano? Mas a gente tem, numa das conversas que a gente teve, eu te falei, a gente tem uma certa, não é obrigação novamente, mas a gente tem uma oportunidade de levar para os produtores, quando tu tem um equipamento novo, que aquele produtor que está lá passando trabalho na propriedade dele, que está tendo custo, ele pode mudar o equipamento dele para ter mais resultado. Então, assim, quando a gente fala do produtor rural, independente da geração que ele está, Rafa, porque a gente não está falando do produtor rural para entrar na EAD lá, produtor que está com 18 anos.
A gente pode falar para o produtor de 50, 60 anos. Exatamente. E aí a gente percebe que a mudança que a gente quer não é o pensamento de martelo, de sair dando marretada em tudo que é lado. Martelada. O que a gente precisa, na verdade, é a oportunidade de ganhar o conhecimento, porque o conhecimento ele é bem-vindo. Diferente de uma venda, pelo contrário, o conhecimento ele faz a venda ser uma necessidade. E é isso que eu te pergunto, Rafa. Que momento vocês decidiram virar a chavezinha para dizer assim, ó, é hora de ir para o EAD? Eu retorno de Porto Alegre. Eu trabalhava no Ministério Público 10 anos, feliz. Eu agradeço sempre a oportunidade de ter passado pelo Ministério Público, um órgão exemplar aí dentro do Estado. E por questões familiares, retornei. Quando retorno para uma Fazenda Esperança que não tinha sinal de telefone, não tinha internet, tinha um capataz de 25 anos, o José Luiz. Você lembra bem, Germano? Me lembro. E que é uma figura, uma peça. Aquilo ali. As pessoas falam, Lucas, sobre o preço do arroz, o preço do gado, a chuva, agora o preço da soja e a vida alheia. E esse é o mote da maioria das discussões que rondam a maioria, vamos chamar assim. E aí eu comecei a buscar coisas fora, comecei a buscar referências fora. Afinal de contas, eu sou um outsider, eu venho de outro setor, caio no agronegócio, estou ali como composição familiar dessa quinta geração, mas a Fazenda Esperança era onde eu ia, visitava, estava, ajudava em algum momento, mas nunca criado ali. Eu fazia os contratos de arrendamento e todos os negócios jurídicos da Fazenda Esperança passaram por mim. Mas... E vendo isso, cara, como tem gente diferente, cara. Como tem gente como Antônio Schacker, que foi uma inspiração gigantesca. Para mim é um dos maiores aí desse ramo de agro e educação. Patucci, com uma das maiores consultorias de fazendas do Brasil, que se tornaram amigos pessoais e me inspiraram. O Antônio foi a pessoa que eu junto com ele, desenvolvi a Universidade Integra, e onde ele passou a trabalhar no EAD, ele não tinha, esse cara que é uma referência, ele conta até hoje, fiz o Instagram por causa do Rafael, o Rafael fez o meu Instagram. E dali foi é o maior zootecnista do Brasil, uma das referências nacionais do agronegócio. Quando se precisa de um indicador referência do país, é ele que dá. E ele veio fazer uma palestra em Itaqui. E eu digo, cara, como é que tu não tá online, meu? E aí eles, eu não sei. Eu digo, porra, tu tá doido, cara. Tu é um cara pra estar no mundo inteiro, assim, num canais vários, volta os canais. E aí, passou um tempo, levei de carona ainda pra Uruguaiana. E aí ele me liga, depois do virada de ano, era final de ano. E ele disse, fiz o curso, gravei como tu me mandou. E agora, o que eu faço? Eu digo, não, agora vamos dar jeito. E aí a gente começou a fazer a parte de distribuição, enfim. Isso me colocou muito em contato com a educação. Vi que ali tinha uma forma de fazer que eu nem estudava, não é meu métier, sabe? E passei a palestrar em universidades, porque me pediam, queriam conhecer o case da Esperança. Eu disse, cara, essa universidade, nesse modelo atual, ruiu. Acabou. Na minha concepção, com todo respeito aos bancos acadêmicos, meu Deus, tá ruim. Tem exceção. Hoje a exceção é o bom. Tá ruim. E não avisaram eles ainda. E o pior de tudo, os pais não foram avisados. Porque os pais têm a certeza que aquela foto com o diploma no Instagram resolve o problema. E aquela foto é o início do problema. E aí eu digo, cara, eu preciso ter um treinamento que acorde essa gurizada e diga assim, negão, tu tem que te dar conta que não é isso aí, cara. Não é só essa base técnica que tu está recebendo que tu precisa posicionamento, diferenciação, desenvolvimento. E aí a gente desenhou um modelo para tratar a carreira como uma empresa. Cara, os mesmos modelos da Ambev, Coca-Cola. E eles, cara, eu vou tratar qual é a carreira? A carreira Germano Boldo, do agrônomo. Qual é a tua empresa? A primeira, Germano Boldo. Já fez uma análise de mercado? Hoje eu estou com um veterinário estagiário lá, vai se formar. Onde é que tu vai trabalhar? Em Rio Negrinho, Santa Catarina. 2.000 habitantes. Hoje vai fazer o quê? Reprodução. Tá. Por quê? Não, lá, meu pai, eu gosto lá, sempre amei lá. Tu fez análise já de quantas pessoas precisam de reprodução em Rio Negrinho? Não. Então faça essa análise, faz a análise de quanto tu quer ganhar por mês, quanto tu precisa para sustentar uma família e quantas vacas tu vai precisar inseminar, baseado no preço da IATF.
vê se chega. Não chega. Tinha um outro estagiário que era de Cruz Alta, e aí falou o Alexandre Vargas, veterinário da Profert, um abraço, Alexandre, baita veterinário, que também atua aqui hoje, botando em milhões em Vacaria e região. E o gurizão disse, eu quero trabalhar com reprodução, mas lá na minha região é muito ruim, tem muito soja, tem pouco gado lá para isso. E o Alexandre disse, mas não tem rodoviária lá? Foi bárbaro, no sentido de, cara, tem que analisar, fazer uma análise de mercado. Te mexe? Depois que eu faço uma análise de mercado, para saber se é aquilo mesmo, eu vou fazer um planejamento. Aí, depois do planejamento, eu vou fazer um plano de ação. Aí, depois eu vou executar e vou medir. Depois eu vou aprender a vender, porque tudo é vendas. Tudo é vendas. Gostem ou não gostem. Quem não aprendeu, Kardec dirá que aprenderão nas próximas. Mas é venda. Se eu não me vender para minha mulher, de novo, todos os dias, eu não durmo ao lado dela. Se eu não vender uma ideia, meu parceiro, meu sócio, não anda. É uma lógica, sabe? Então, foi isso que nos motivou. E hoje eu sou muito honrado, tia, de ter feito esse projeto, de ter mais de 100 estagiários passaram pela Esperança até hoje. A gente tem gente trabalhando fora do Brasil, dentro do Brasil. E massa, quando tu terminas aquilo e o cara diz assim, tia, tu não te dá conta, mas tu impacta muito as pessoas. Tu muda a vida das pessoas. E eu digo, não faço nada. Quem muda é a pessoa que eu só faço assim, olha, bota a luz ali, ó, que tu não tá vendo. Porque ninguém tá te mostrando. Agora vai, pô. É isso é legal. É mais que pecuária, é mais que genética. É tudo, é pessoas, relacionamento e assim é, na própria genética, tia. Não adianta o melhor embrião sem suporte. Não adianta o melhor projeto se eu entrego e saio. A gente curte muito, assim, a Fazenda se destaca muito por isso. A gente tem esse processo de embriões com combos genéticos que a gente coloca à disposição e eu entro como assessor. Eles dizem, mas tu é o assessor genético? Tia, tem vários que são muito melhores que eu, não há dúvida, que eu inclusive contrato-os. Eu sou assessor de negócios, porque falta isso. Da mesma maneira que falta olhar para a carreira como uma empresa, falta olhar para esse negócio assim, cara, alguém vai te dizer como botar mais peso. Alguém vai te dizer como emprenhar mais cedo. Não é meu chão. Deixa eu olhar para o modelo. Como que tu vai ganhar dinheiro com esse negócio? Afinal de contas, nós estamos fazendo dinheiro, né? Nós não estamos criando Brafor para colecionar, né? Acredito eu, né? Pois é. Bom, pessoal, quero agradecer pela vinda de vocês. Rafael, muito obrigado por ter vindo aqui, por estar em Vacaria. Quero deixar desde já um convite vitalício, viu, Rafa? Toda vez que tu chegar aqui em Vacaria, por favor, vai ser uma honra te receber. Amém. Vai ser um prazer ter mais uma aula contigo. Que fala boa que eu não me enganei, viu? Eu realmente, como dizia o Paulo Santana, tem uma passagem dele, o Rafa de Porto Alegre, do tempo do Paulo Santana, que ele dizia assim, ó, estou ficando velho, meus ouvidos não funcionam tão bem, meus olhos não sequer enxergam tão bem como enxergavam uma vez. Mas o meu faro para gente boa não se engana jamais. Rafa, não me enganei, tá? Obrigado pela oportunidade. Germano, mais uma vez, valeu pela parceria de estar trazendo aí esse grande nome do Rio Grande do Sul. Pessoal que acompanha a gente de casa, muito obrigado pela oportunidade de assistir mais um grande podcast aqui do Diário de Vacaria. Esse, com certeza, vai para a galeria dos favoritos e a gente fica feliz de estar levando para vocês essa oportunidade de conhecer um pouco mais, não só do Brafor em si, mas também desse grande nome que é o nome da Fazenda Esperança, aqui representado pelo Rafael, que é a autoridade no assunto. Valeu, gente. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu.